prática do exercício, o que de forma crônica pode levar a mudanças na fisiologia do coração, resultando na alteração da espessura e do volume das câmaras cardíacas. A gente tem um exemplo, né, de maior volume de sangue com hipertrofia do músculo. Alterações eletrocardiográficas do coração de atleta. São exemplos: bradicardia sinusal, bloqueio atrioventricular de primeiro e segundo graus, prolongamento do intervalo QT, onda T invertida, repolarização precoce, arritmias e hipertrofia não patológica de câmaras, em especial do ventrículo esquerdo. SARS-CoV-2 e alterações cardíacas. Ele infecta células humanas através de sua ligação à enzima conversora da angiotensina 2, aumentando os níveis de angiotensina 2 e seus efeitos deletérios em células como os cardiomiócitos, fibroblastos e periócitos. Células localizadas na microvasculatura cardíaca, externas ao endotélio capilar e venular, com relevante papel na microcirculação miocárdica. A gente tem um exemplo. Manifestações cardíacas da COVID-19 em menores de 21 anos. A presença de miocardite com ou sem necrose miocárdica foi publicada em países europeus e nos Estados Unidos. As complicações descritas até hoje, associadas ao sistema cardiovascular, são as dilatações e os aneurismas de coronárias. Fatores de risco: crianças com condições crônicas e complexas, neuropatas, alterações genéticas, doenças metabólicas e cardiopatas. Atletas e a COVID. A COVID ela pode se manifestar de maneira assintomática, sintomática leve, não debilitante, moderada debilitante e grave hospitalizada. A apresentação clínica do atleta durante sua avaliação para retorno ao treinamento ou competição pode ser frustrada, não levantando suspeita quanto ao cometimento cardiovascular. Há uma grande preocupação quanto à ocorrência de miocardite nos atletas expostos, pois sem uma devida avaliação cardiológica especializada, eles podem ser submetidos durante a fase subaguda ou crônica da doença a volume e intensidade de exercício, capaz de desencadear arritmias malignas durante ou mesmo após o esforço. Avaliação do atleta com suspeita de miocardite. Exame clínico, eletrocardiograma, biomarcadores, ressonância magnética cardíaca, para avaliar a função ventricular, caracterizar o tecido cardíaco e a presença de edema e fibrose. Deve-se atentar a este último pela presença de realce tardio. Objetivo do nosso trabalho: relatar caso clínico de uma paciente com alterações morfofuncionais do coração de atleta e destacar como o acompanhamento deste quadro conduziu ao diagnóstico da miocardite pós-Covid-19. Materiais e métodos: relato de caso e análise diagnóstica e conduta baseada na literatura, através de levantamento de dados coletados em prontuários clínicos, com o consentimento da atleta. Relato de caso: paciente feminino, BPS, 20 anos, atleta de vôlei de alto rendimento, estudante, católica e parda. Avaliação pré-participação anual estava assintomática. Em 2017, com 17 anos, começou a apresentar alterações ao eletrocardiograma, com bloqueio atrioventricular e vem realizando o segmento clínico desde então. Os exames físicos e laboratoriais normais. Eletrocardiograma de 2 derivações encontrado um bloqueio de atrioventricular de primeiro grau e segundo grau do tipo 1 ou de Wenckberg. Holter com intervalo PR variável, com períodos de bloqueio atrioventricular do primeiro grau, bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 1 e episódios de Wenckberg extremo. Ausência de arritmias e de alterações de segmento ST e QT. Variabilidade RR compatível com predomínio parasimpático. O teste ergométrico apresentou uma hipotensão arterial pós-esforço com uma PA de 10/4 no primeiro minuto da recuperação, com queixa de vista escurecida após atividade física, que melhora com gelo na nuca. Ecocardiograma com câmaras, válvulas e função normais. Ressonância magnética apresentou dilatação de ambos os ventrículos, com função preservada e ausência de fibrose miocárdica. Diante da história clínica e dos exames realizados e discussão entre a equipe de cardiologia e arritmologia, as alterações morfológicas da paciente indicaram alterações morfofuncionais do coração de atleta, sendo orientada a manter segmento clínico. Nos últimos 3 anos, acompanhou anualmente com todos os exames já citados. Em março de 2020, a irmã chegou dos Estados Unidos no início da pandemia e iniciou sintomas e apresentou o RT-PCR para COVID-19 positivo.
Nessa mesma época, a atleta apresentou dores de cabeça, anosmia, falta de paladar e dores no corpo. Em julho de 2020, mantinha alteração de paladar e olfato, mas negava palpitações, dor no peito e falta de ar. Foi solicitado manter controle clínico de bloqueio atrioventricular com ecocardiograma, teste ergométrico, Holter, sorologia e exames laboratoriais. Em setembro de 2020, ela retornou com exames laboratoriais normais, uma sorologia SARS-CoV-2 IgG reagente, um eco normal, um teste de esforço normal e um Holter com bloqueio atrioventricular primeiro e segundo grau, tipo 1 de Wenkman, gerando pausa de 2,01. Predomínio parasimpático, extrasístole ventricular raro. A ressonância magnética do coração teve resultado com evidência de sinais de edema miocárdico em parede anterior anteroseptal médio basal, áreas de realce tardio, presença de realce tardio mesocárdio linear em parede lateral médio basal e massa de fibrose calculada em 3% da massa do ventrículo esquerdo, sugestivo de miocardite aguda. Nesse momento, a paciente estava referindo cansaço aos esforços e discreto edema em membros inferiores, mas função cardíaca estava normal. Devido aos sintomas, foi introduzido enalapril e proibido atividades físicas e esportivas, mantendo o segmento clínico. Em novembro de 2020, ela referiu melhora dos sintomas e uma ressonância para segmento clínico. Em dezembro de 2021, ela retornou com uma ressonância do coração, não apresentando sinais de fibrose nem edema. Em janeiro de 2021, foi feito um Holter, uma extrasístole ventricular rara, polimórfica e isolada, ausência de alterações de repolarização, ritmo sinusal com períodos de bradicardia sinusal predominante durante o sono, compatíveis com hipopneia ou apneia obstrutiva do sono. Pausa de 2 segundos, dependendo do bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, registro de pausa 295 abaixo de 2 segundos, durante o sono e o dia. Em alguns episódios foram observados espaços juncionais. O eletrocardiograma apresentou um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o teste cardiopulmonar sem arritmias ou alterações de repolarização. Concluindo, não tinha evidência de limitações cardiorrespiratórias ao esforço progressivo máximo. O coronavírus, ele lesa as células do miocárdio por mecanismos diretos, provocando uma necrose celular, que leva a alterações na contratilidade do músculo, e indiretos. A resposta do sistema imunológico dispara um processo pró-inflamatório com liberação de citocinas. A avaliação clínica pré-participação para atividade física e esportivas, ela deve ser sistemática, uniformizada, capaz de abranger a ampla população de esportistas e atletas antes da realização do exercício regular moderado a intenso. Identificar doenças cardiovasculares que sejam incompatíveis com a realização de determinados tipos de exercício, além de avaliar o aparelho cardiovascular e a detectar precocemente doenças causadoras de morte súbita cardíaca. A American Heart Association, a European Society of Cardiology e a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte concordam em recomendar a atividade pré-participação para todos os atletas profissionais. Concluindo, o coração do atleta é uma adaptação cardíaca fisiológica que pode ser detectada em adolescentes, merecendo especial atenção do médico do esporte para diferenciar as alterações fisiológicas de possíveis situações patológicas. A retomada do esporte, não precedida por avaliação do sistema cardiovascular dos atletas acometidos pela Covid-19, parece imprudente, expondo-os ao risco de morte súbita e merecendo também atenção especial do médico do esporte a fim de evitá-lo. Referências. Obrigada. Bom, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. É um caso bem interessante. Eu vou iniciar com uma pergunta. Vocês avaliaram especificamente um atleta de performance. O que isso implica para o atleta eventual, o atleta amador? Se realmente houve um impacto em morte súbita de praticantes de esporte? Não deu para entender direito, doutor. Dá para... Dá. Você pode transportar essa preocupação para praticantes amadores ou atletas amadores também? Sim, dependendo, o atleta amador, dependendo da intensidade do exercício físico que ele pratica, né? Aqui a gente viu em atletas de alto rendimento.
mas um atleta amador que pratica atividade física regularmente, que tem uma intensidade física alta e que foi acometido pela Covid, também merece uma avaliação cardiológica antes de voltar às suas atividades, né? Porque mesmo ele tendo sintomas leves ou ele sendo assintomático, ele pode ter alterações cardíacas que, mesmo em atividade física moderada ou leve, pode levar a alguma complicação durante o exercício ou após o exercício. E vocês viram alguma coisa se realmente aumentaram os eventos de morte súbita, de arritmia nesse período de pandemia? Uma coisa fora da curva? Sim, sim. Durante o período nos atletas de alto rendimento, né? O senhor disse. Sim. De alto rendimento, sim, sim. Bom dia. Tudo bem? Qual que é a perspectiva? A gente sabe que a miocardite do Covid não necessariamente, como nessa atleta, não dá na fase aguda da Covid. Uhum. É uma apresentação mais tardia. Qual vocês acham que deve ser a orientação para os pacientes que tiveram Covid no segmento ambulatorial, independente dele ser atleta ou não? A avaliação cardíaca deve ser... A gente não pode excluir essa avaliação cardíaca desse paciente. Então, nos atletas, aqui o nosso trabalho foi visado para os atletas, né? Então, de 3 a 6 meses, esse atleta tem que ser acompanhado, pelo menos. Eu acredito que na população não atleta, né, que não pratica atividade cardíaca, atividade física, também merece uma avaliação cardíaca, pelo menos por 3 meses até depois da infecção pelo Covid, para evitar esse risco cardíaco, né? De uma doença cardiológica mais para frente. Obrigado, parabéns. Convido agora a doutora Natasha Caterini e Helena Padeval. Trabalho Covid-19